Graça e paz, prezado ouvinte, estamos aí na sequência de nossas devocionais, da série de devocionais baseadas na carta de Paulo aos Colossenses. E esta é a nossa quarta devocional. Na última que tivemos, a terceira, nós vimos sobre o capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8, quando o apóstolo Paulo agradece a Deus pela vida da igreja de Colossos, pela fé em Cristo que eles tinham, o amor genuíno entre todas as pessoas e pela esperança que eles tinham no Evangelho. E agora nós entramos no versículo 9, quando o apóstolo Paulo faz uma oração e expressa de forma cuidadosa e carinhosa uma oração a favor da igreja. E ele diz assim, versículo 9: Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenha toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Nesse texto, nesses versos, o apóstolo Paulo, ele ora, faz uma intercessão, uma oração a favor da igreja. E nesta oração, ele destaca algumas coisas muito interessantes que gostaria de trazer aqui para todos nós, para nossa edificação, nessa jornada de caminharmos em Cristo, com a fé, o amor e a esperança neste evangelho que transforma, de acordo com o que vamos sendo instruídos e vamos aprendendo. Porque se você olhar o versículo 7 do capítulo 1, Paulo fala que Epáfras, que era o líder daquela igreja, o pastor que ministrava naquela igreja, ele ensinava aqueles irmãos no Evangelho de Jesus Cristo. E neste ensino, aqueles irmãos estavam crescendo. E mesmo diante da ameaça de doutrinas erradas, de conhecimentos errados que estavam passando ali em volta, querendo perverter a vida dos irmãos, negando o senhorio de Cristo, o apóstolo Paulo ora então justamente para que a igreja pudesse experimentar uma perspectiva de vida diferente, uma comunhão com Cristo. Paulo começa orando dizendo de que desde que ele ouviu, através de Epáfras, as notícias da igreja, ele faz alguns pedidos a Deus. Ele diz: não deixamos de orar por vocês. Quando ele fala não deixamos, no plural, está incluindo aí Timóteo, toda aquela equipe de Paulo que estava com ele ali na prisão, em Roma. Principalmente Lucas, Tíquico e outros que estavam ali com eles, oravam pela igreja também. E eles oravam juntamente com Paulo, e o pedido era esse, de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo aqui está orando ao Senhor, conjuntamente com os irmãos, para que aquela igreja pudesse conhecer a vontade de Deus. Isso é possível conhecer a vontade de Deus conhecendo o Evangelho. Capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo também, ele diz que rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, santa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o desejo do Senhor que nós possamos conhecer a sua vontade. E só podemos conhecer de Deus porque Deus se deixou ser conhecido, se revelando na sua palavra. E a Bíblia, a palavra de Deus, é o que nós temos para nos revelar a vontade de Deus. As pessoas buscam revelações extras por aí, conhecimentos esotéricos e tantas outras coisas, mas é na palavra que iremos conseguir aprender e conhecer a vontade de Deus.
Bem diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A única forma de conhecermos a Deus é conhecermos a sua palavra. O apóstolo Paulo fala aqui que ele pede a Deus, juntamente com aqueles irmãos, para que a igreja pudesse estar conhecendo cada vez mais, para que pudesse estar cheios do pleno conhecimento. Outra versão diz: para que pudesses transbordar do conhecimento da vontade de Deus. Entender o significado da vontade de Deus, entender o que está acontecendo, é quando temos comunhão com a sua palavra, é quando temos comunhão com a verdade, né? E a Cristo Jesus, que é o verbo de Deus encarnado, é a palavra encarnada. Quanto mais nos relacionamos com Cristo, mais conhecemos a verdade. Porque toda a Bíblia, ela fala de Cristo. Do Antigo ao Novo Testamento, o centro de tudo converge em Cristo Jesus. E quando conhecemos a Cristo, conhecemos a sua palavra, e conhecendo a sua palavra, conhecemos a Cristo. E a nossa necessidade para um crescimento espiritual é justamente conhecermos cada vez mais a palavra de Deus. De outra forma, seria impossível conhecermos a Deus, conhecermos a sua vontade. E ele fala que este conhecimento é com toda a sabedoria. Quando eu era adolescente, um pastor, reverendo Ângelo Scarel, já com o Senhor há muitos anos, ele, numa aula para nós, um estudo bíblico, ele falou que sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. E é interessante que é isto mesmo. Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. Sabem muitas coisas, mas não sabem aplicar de forma correta o que conhecem. E Paulo fala que nós devemos ter todo entendimento correto, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Porque as duas coisas caminham juntas. A sabedoria é quando você conhece a vontade de Deus e a pratica de forma correta. Você coloca em prática de forma correta aquilo que Deus lhe ensina. E esse entendimento, essa capacidade concedida pelo Espírito Santo, que nos faz aplicar a revelação de Cristo em nossa vida. Convém lembrarmos sempre que, como cristãos, nós devemos buscar um entendimento espiritual que nos faz discernir o que devemos fazer e o que devemos deixar de fazer. E o apóstolo Paulo fala para aquela igreja, que ele está orando, juntamente com os irmãos ali com ele, estavam orando por aquela igreja para que eles pudessem conhecer a vontade de Deus de forma transbordante, de forma plena. E isso é possível quando se pratica esse conhecimento e assim exista um discernimento, um entendimento com os olhos espirituais que nos faz ver além do que está acontecendo e ver a ação de Deus a nosso favor. E aí o apóstolo Paulo fala então quais são as consequências de quando nós conhecemos a vontade de Deus e temos essa prática desse conhecimento, a sabedoria e esse entendimento, essa percepção. Ele fala assim, versículo 10: isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Nós não estamos aqui para viver de maneira digna do que nós achamos que deve ou que não deve fazer, mas de acordo com o que Cristo revelou em sua palavra, vivermos de maneira digna da sua vontade. Por que isso? Ele continua dizendo: para que tudo possamos agradar a Deus. E é possível agradar a Deus quando nos contentamos nele, de forma que nossa vida seja uma vida coerente com aquilo que a sua palavra nos diz para sermos e fazermos. Ele continua dizendo ainda: frutificando em toda boa obra. Lembra de Efésios capítulo 2, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala que a salvação é dom de Deus, é uma graça, não vem de vós, mas é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que pudéssemos andar nelas. O apóstolo Paulo fala aqui para nós frutificarmos em toda boa obra. Tiago fala: a fé sem obras é o quê? Morta. Porque se eu tenho uma fé em Cristo, eu pratico uma obra de acordo
com a vontade de Deus. Não é uma questão meritória, não é uma barganha. Eu sou bonzinho e Deus vai ser bonzinho comigo. Nada disso. Mas a graça de Deus me faz praticar uma obra boa, uma boa obra. E eu vou crescendo, frutificando nisso, expandindo nisso. É isso que Deus quer de mim. E ele fala ainda dizendo, crescendo no conhecimento de Deus. É claro que nesse processo de conhecer a sua vontade, de viver essa sabedoria, de ter esse entendimento, de frutificar, de viver uma vida que agrade a Deus, eu cresço cada vez mais na intimidade com Deus. Como diz o Dr. Russell Shedd, isto só ocorre quando o cristão vive santa e piamente pelo poder de Deus. Paulo recomenda aos seus leitores que transbordem do pleno conhecimento da vontade divina. E logo a seguir notamos que aproximar-se de Deus de forma mais íntima e pessoal produz o mesmo resultado que de obedecer à vontade dele na vida prática, diz o Dr. Russell Shedd no livro Andai Nele. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. E o apóstolo Paulo vai dizendo mais ainda, sendo fortalecidos com todo o poder. Interessante, o poder é a palavra dunamis, né, no grego, esse poder explosivo de Deus, esse poder maravilhoso de Deus, de acordo com a sua vontade, de acordo com a força que ele coloca em nossa vida. A força dominadora que tem a glória de Deus cada vez que se manifesta. Sabe, meus irmãos, eu fico lembrando de quando Jesus ressuscitou, as pessoas ficaram aterrorizadas de ver como pode um homem morto ressuscitar. Este é o poder que Deus opera em nós, quando conhecemos, quando vivemos essa intimidade com o Senhor. Porque a força da glória de Deus não é a força do homem, mas a força da glória de Deus, todo o peso de Deus, toda a presença majestosa de Deus muda a nossa história. E o apóstolo Paulo diz que o objetivo de tudo isso era para que possamos ter perseverança e paciência com alegria. Essa perseverança, ela nos leva a uma constância. E essa constância nos faz ser pacientes, longânimos. E contrasta, é o contrário de nos acovardarmos diante de uma situação difícil. É a paciência com que nós conseguimos ficar mansos diante da provocação e entendermos que há tempo para tudo, na hora certa vai acontecer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Como diz um pai da igreja antigo, né, Tertuliano, a fé é a paciência com a lâmpada acesa, onde nós perseveramos entendendo que há tempo para tudo e Deus está no controle de todas as coisas. E o apóstolo Paulo diz que tudo isso, né, é feito com alegria, com gratidão. Ele fala com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. É a conclusão da oração desses irmãos com o apóstolo Paulo, que é um ato de adoração a Deus, onde ele fala que Deus que nos fez dignos de participarmos de tudo isso. Eu não consigo conhecer a Deus por minha própria vontade, ter sabedoria com meu próprio esforço, algum entendimento com minha própria lucidez ou capacidade. Eu não consigo frutificar em toda boa obra porque eu quero, eu sou bom, nada disso. Eu não tenho poder porque o poder vem de mim. Eu não persevero porque eu sou o melhor. Eu não sou paciente porque eu sou bonzinho, nada disso. Mas é porque Deus me tornou digno e me capacita dia após dia para viver esta realidade. Prezado ouvinte, a oração que vimos aqui pelos cristãos de Colossos é uma oração que nos revela o poder do Evangelho na vida de uma igreja, onde
A intenção é que conheçamos plenamente a vontade de Deus para vivermos neste mundo de forma a agradarmos a Deus, de forma a estarmos sempre refletindo, sempre expressando que nós vivemos unicamente em Jesus Cristo. Que Deus abençoe e que a oração aqui no capítulo 1, de 9 até o 12, seja a nossa oração dia após dia, nessa jornada do viver, do caminhar em Jesus Cristo. Deus abençoe, em nome dele. Amém.